Shalom Adonai, bem-vindos a mais um podcast, o seu podcast preferido, Evoluindo com Paz. Aquele que traz sempre pessoas especiais para que você possa crescer, para que você possa mudar de nível, para que você possa alcançar lugares mais altos. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo um amigo. A Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado do que um irmão. O Ronaldo, Deus tem colocado a gente para andar junto já há algum tempo. E desde que a gente esteve junto, cada dia mais a gente se aproxima mais. E este amigo meu, Ronaldo Silva, mais conhecido, o pessoal conhece ele por Ron, ele tem uma história linda e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria trazer ele hoje aqui para que a gente pudesse estar dividindo e que vocês pudessem aprender um pouco da vida dele. Ele trouxe aqui um presente para mim, a coisa mais linda aqui, queridos. Uma dedicatória assim especial. Vai estar ali junto com os meus livros, na cabeceira ali. Vou devorar isso aqui e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E eu vou deixar um desafio aqui, Ronaldo. Ok. Ok? Quem for o primeiro a escrever aqui, ó. Eu vou mostrar e no final a gente vai estar mostrando, ok? Determinado a vencer. Aquele que colocar embaixo, o primeiro a colocar embaixo o título do livro, a gente vai mandar um livro para ele. Maravilha. Pronto? Fechado. Então, queridos, o Ronaldo é esse amigão que está sempre comigo aqui. Ele tem trabalha em muitas áreas. E é por isso que eu queria trazer ele, sempre quis trazer ele, porque ele tem muito a ensinar. E agora, meu irmão, eu sei, a gente é muito versátil em todas as áreas, mas vamos centrar um pouco, que eu quero centrar um pouco nesta nova caminhada que é de escritor, e a gente queria focar um pouco nisso, mas antes de entrar no livro, eu queria entrar no autor do livro, Ok. no Ronaldo. E eu sei que o livro é sobre a sua vida, mas não vamos dar nenhum spoiler aqui, mas só que eu queria puxar um pouco. Eu queria te puxar, quando é que foi a primeira vez que você sentiu assim, aquele chamado do Senhor, que você falou assim, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho algo maior para fazer, eu tenho um propósito a seguir. Qual foi a primeira vez? Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast, pelo convite. É uma alegria grande mesmo de poder estar participando nesse lugar que grandes homens, mulheres de Deus também têm passado por aqui. Então é um privilégio, é uma alegria poder participar aqui com você também desse podcast. Então, pela a pergunta inicial sua, a respeito de quando é que eu comecei a sentir no meu coração esse desejo de ter mais essa intimidade com o Senhor, de caminhar mais com Ele, de se entregar e de servir mais. Isso já vem sido revelado no meu coração há muitos anos. Há muitos anos isso tem acontecido. E às vezes a gente fica deixando para depois, talvez até atrasando o processo de Deus. Mas isso já faz, eu acredito que mais de 20 anos que eu tenho caminhado, com o Senhor. Iniciei lá ajudando na música da igreja simples. E ali o chamado foi acontecendo mais e mais e cada dia tem sentido no meu coração esse desejo de aprofundar mais, de poder servir, servir a Deus. E sou grato muito a Deus pela sua vida, Pastor Daniel, por essa caminhada, pelo impulso, pelo encorajamento que você tem sempre me dado, me impulsionado, a acreditar cada vez mais nesse chamado de servir a Deus, servir com alegria, onde for, onde caminhar, onde passar, está servindo ao Senhor. Amém, amém, amém. Olha só, queridos. Não sei se vocês pegaram, que eu já peguei a primeira chave aqui.
Eu perguntei sobre sucesso, né? Onde ele começou, onde ele colocou. E olha lá onde ele foi. Ele foi o início. Eu vou só colocar em outras palavras, mas é isso, só para resumir assim. O início do seu sucesso começa quando você começa a ter intimidade com Deus. Amém. Quando você começa na intimidade com Deus, começa a mudar tudo na sua vida. Amém. E já fica a dica aqui, queridos, se você quer ter sucesso, não acontece nada aqui na terra sem ser liberado no céu. Eu sei que eu tenho repetido isso aqui muitas vezes, mas a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra de Deus, que não Amém. cai por terra. E essa promessa aí, olha só, a Bíblia fala que a gente tem que se achegar ao Senhor, né? Os próprios Senhor fala, se acheguem a mim e eu me achegarei a vós outros. Então aí, quer ter sucesso? Se achega a Ele. Porque, deixa eu te falar uma coisa, Ele não sabe sobre o seu futuro. Ele já está no seu futuro. Quer uma coisa mais profunda? Deus é o teu futuro. Então começa a viver o presente, que é Ele, que o seu futuro é Ele. É verdade. Ronaldo, vamos começar agora, assim, eu sei que tem várias coisas aqui no livro, mas é até bom para que as pessoas começem a sentir aquele gostinho de querer ler. A sua história, eu sei que começa bem cedo, né? Eu queria que você falasse um pouco aí, um pouquinho da sua vida lá, como começou lá em Minas Gerais, na boa terra de Minas Gerais. Ali um pouquinho, quantos anos você começou a trabalhar? Para que o pessoal possa entender que uma das coisas que eu tenho visto é isso, que às vezes a gente quer dar para os nossos filhos uma coisa que a gente não teve. Nada errado com isso. Só que a gente esquece que o que transformou, que nos transformou em homens fortes que somos, foi justamente o compromisso do trabalho. Mas dá uma Verdade. pitada aí, vai. Então, pastor Daniel, a minha história, né, ela começou bem de trabalho, de luta, bem novinho, né? Com 9 anos de idade, eu já comecei a trabalhar em oficina mecânica, a varrer a oficina, a limpar as ferramentas, e eu começo, né, desde novo nesse trabalho. Eu adorava trabalhar, eu gostava daquele compromisso, eu fazia com carinho, eu ia para casa todo sujo de graxa, com as roupas todas sujas, eu chegava em casa todo sujo, e era uma alegria para mim estar ali naquele aprendendo. Então eu aprendi bastante de mecânica, né, dos carros, né, lá do Fusquinha, do Jeep, daqueles carros daquela época, né, caminhões. Então eu aprendi bastante dessa mecânica, me ajudou. Mas logo com 12 anos de idade, eu mudei de ramo. Aí eu já fui trabalhar, em uma lanchonete bar no centro da cidade, onde eu convivia com pessoas de todo o nível cultural, financeiro ali na cidade. E foi ali que eu fiquei trabalhando de 12 anos até os 19 anos de idade ali. Aí toda a minha caminhada de escola, de estudos, né? Eu ficava ali trabalhando 7 dias por semana, que era um bar e restaurante, uma lanchonete. Trabalhava 7 dias por semana, até os 19 anos de idade. E interessante que logo que eu iniciei a trabalhar ali, aí já veio mais um compromisso para mim, que minha irmã, que era responsável para pagar o aluguel da nossa casa, minha irmã disse assim, olha, agora eu casei e agora a responsabilidade é sua. Você que vai pagar o aluguel da nossa casa, agora da nossa mãe, né, da nossa família. Então, com 12 anos de idade, eu assumi esse compromisso. Passou a ser arrimo de família. Passei a ter esse compromisso ali. E foi todo esse tempo, até os 19 anos de idade, onde depois, né, eu tomei outro rumo. É outra etapa. É outra etapa. Então, queridos, olha só. A gente não está querendo fazer nenhuma apologia a um trabalho infantil. Eu acho que é Verdade. super importante as crianças estudarem, mas ele não parou, né? E ele fazia as duas coisas. A gente só está trazendo aqui porque às vezes a gente tem errado muito. E eu reconheço isso por amor. Principalmente nós que somos imigrantes. Quando a gente chega num país no qual a gente pode dar uma melhor vida para nossas vidas, para nossas famílias, para os nossos filhos, a gente cai num erro de fazer o seguinte, falar, ó,
Eles não precisam trabalhar. E isso é um grande erro que a gente tem que consertar, porque a gente começa a enfraquecer eles. A gente está criando, a gente tem que colocar isso na cabeça, que nós estamos criando homens e mulheres para Fortes, né? serem pessoas fortes, para serem colaboradores da sociedade, da igreja, É do mundo. verdade. E por excesso de amor, a gente pode estar estragando eles. Então, tome muito cuidado, queridos. Eu lembro sempre uma história rapidinho do Lucas. Eu estava trabalhando na construção, e aí nesse dia eu não fui trabalhar, e o Lucas estava brincando com o melhor brinquedo que ele tinha, que ele mais gostava, e com um amiguinho dele. Daí ele quebrou o brinquedo. Eu pensei que ele ia chorar. Ele virou assim pro coleguinha e falou: meu pai compra outro. Eu parei ali e eu comecei a refletir. Eu falei: o que é que eu estou criando? Não é a questão de poder ou não poder, queridos. É a questão dele, do futuro. É. Deixa eu te falar. A Bíblia fala que Deus admoesta. Eu gosto mais da palavra admoesta do que castiga, que eu não vejo Deus castigando, eu Sim, vejo sim. Deus treinando. Corrige, né? Mas Com amor. Deus corrige, Deus admoesta o filho a quem ama. E se ele não o faz, é porque não é filho, é enteado. Então, olha só. Vamos aprender com a palavra? Agora eu queria que você começasse. Vamos para uma próxima etapa. Né? É só um little spoiler. Aqui no livro vai estar bem mais, ok? Mas eu só queria assim. Daí, o que te levou a ter esse sonho de ir para os Estados Unidos? Olha, muito interessante essas perguntas e eu acho até interessante que você não tem nenhuma anotação nenhuma e como que tá vindo assim as perguntas, tudo na sua mente. Que legal, bacana mesmo, viu? Por eu morar numa cidade onde as pessoas saíam muito para os Estados Unidos para trabalhar muito jovem, Governador Valadares? é ao lado ali, né? Conselheiro Pena, É, Minas conselheiro. Gerais, que é 50 minutos Aham. de Governador Valadares. Então, tem essa influência muito grande da pessoa já crescer, né? É um pouco diferente, como eles diziam que os nordestinos, quando cresciam, já falavam, quando você cresceu, eu vou mandar para São Paulo, né? E nós daquela região, assim, olha, quando você crescer, nós vamos mandar você para os Estados Unidos. Então, eu trabalhava nessa lanchonete na cidade, e aí o que acontecia? Eu via as pessoas dos Estados Unidos, da cidade, que voltava dos Estados Unidos para passar férias, assim, muito felizes, né? Com um poder aquisitivo melhor, podendo presentear os familiares, ajudar os familiares. E eu falava assim, olha, eu acho que é isso que Deus tem para mim, porque naquela época fazer uma faculdade, estudar, se formar, era só para quem tinha um poder aquisitivo muito grande, os pais, né, que eram ricos. Então, para mim, estava totalmente fora desse contexto. De eu fazer uma faculdade, de eu me formar. Então, a maneira de eu sobressair, poder ajudar a minha família, e eu teria que sair, teria que deixar o Brasil e trabalhar braçalmente mesmo, né, para me enfrentar esse novo. E foi isso que, com uns 12, 13 anos de idade, já começou a ficar fluindo no meu coração, esse desejo de eu me mudar para os Estados Unidos. Aí eu conversei com o meu patrão, né? E conversei com ele, ele disse, olha, se você ficar aqui até os seus 19 anos de idade, eu vou avalizar para você ir para os Estados Unidos. Então eu tive que esperar, né? Deus me deu o sonho, eu acreditei nesse sonho, ele fez a promessa para mim, que ele ia avalizar para mim, eu acreditei nele. Então, e ali eu fiquei todo esse tempo, até os 19 anos de idade, porque a promessa era quando eu me formasse, fizesse o meu curso que eu consegui estudar no Brasil, que eu me formei em contabilidade, ele falou assim, olha, assim que você terminar, você formou 19 anos de idade, você já pode ir. Aí eu vou assinar para você umas promissórias, né, naquela época, né? Promissória. E para avalizar para você poder ir. E eu acreditei naquilo. Então, enfrentei todo aquele tempo ali trabalhando naquele bar, restaurante, lidando com situações difíceis, né? Aprendi a ser um bartender ali, fazer todo tipo de drinks, né? De drinks. Naquela idade, com 12 anos de idade, eu fazia todos os tipos de drink que existia. Eu fritava pastéis, fritava coxinha. E Eu Deus te atendia... protegeu, que era para você ter entrado num caminho sem volta, né? Mas Deus te protegeu de uma maneira. Então, eu convivi com pessoas de todo tipo, né? Pessoas boas da cidade, assim, né?
de um nível intelectual muito bom, mas também convivi com muitas pessoas também ali, que passavam ali, que às vezes até criminosos, outras pessoas com muitos vícios. E louvado seja Deus. Deus me poupou, cuidou de mim, Amém. me zelou e eis-me aqui, estou aqui. Olha aí, gente. Olha só, uma outra chave que eu peguei aqui, Ronaldo, que às vezes o que acontece? Nós temos um sonho, mas nós não temos coragem de sacrificar o nosso cotidiano para poder sair, né, do ordinário para poder atingir esse sonho. E aí, muitas vezes a gente tem que largar quem a gente ama, o que a gente gosta, aquele comum ali que você tá para você ir para um extraordinário, né? E muitas vezes as pessoas até chamam a gente de louco, né? Você fala, mas você tá largando, como é que você pode deixar para trás? É, Eu lembro é verdade. quando eu fui sair do. Eu tô só fazendo uma conexão que tem muita coisa assim que bate com a nossa história, né? Quando eu saí de Goiânia, que eu fui para Portugal, eu tive amigos meus que eu saí sozinho, fui sozinho. E eu tive amigos meus falando assim, deixei minha esposa e o Felipe. O Felipe tinha 2 aninhos. E aí, um amigo meu, a gente fizeram um churrasquinho de despedida e ele chegou assim, falou assim: você não pensa na sua família de deixar eles aí pra trás? E eu falei: é por pensar neles que eu tô indo. Olha só. E você vê, eu vejo isso aqui, ó. Ele ama a mãe dele, e conheço ela, gente boníssima, estão juntos até hoje, mas olha só, pela coragem que ele teve de acreditar naquele sonho, hoje ele pode proporcionar uma vida bem melhor para a mãe, É verdade. entendeu? Então, o que a gente quer deixar para você, meu irmão? Não fique parado, vá para frente. Eu sei que dói, dói. Ele vai contar um pouquinho algumas coisas que aconteceu, mas só que eu vou te falar, no final vale a pena. Não tem como você crescer músculo sem ter dor. Não tem. Verdade. O crescer dói. Então, Ronaldo, aí você foi e saiu, foi com a cara e a coragem, né, ali para os Estados Unidos. Sim. E um sonho que você tinha, mas você é um menino e de repente o sonho se torna um pesadelo. Fala um pouquinho sobre isso aí. 19 anos de idade. A cidade maior que eu conhecia era Governador Valadares. Pouquinho, né? Que eu fui lá algumas vezes. Então eu não conhecia Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Não conhecia nada, né? Nasci ali, trabalhei a minha infância todinha ali. E chega aos 19 anos de idade e, bom, vamos pro mundo. Com a cara e com a coragem, né? E aí já começa todo tipo de prova, né? De documentação para viajar. E eu não consegui embarcar. Eu tenho que remarcar essa viagem para uma outra rota, né? Às vezes a gente precisa mudar a rota, né? Legal. Às vezes a gente precisa mudar a rota. O sonho não. O sonho, quando ele vem de Deus, nós precisamos perseverar nele, precisamos acreditar, não desanimar, ser determinado, né? Se o sonho é de Deus, que Deus nos dá, Deus tem um propósito nesse sonho. Não somente para o Ronaldo, mas esse sonho é para abençoar a minha família, abençoar mais pessoas, né? E então Deus tinha um plano nisso tudo. Não era só um sonho meu, né? E esse sonho cada dia mais ele vai se concretizando até quando eu começo cada vez mais a servir a Deus, a falar de Deus para as pessoas. É o propósito de Deus. Deus te dá o sonho, mas o Deus tem prazer em realizar sonhos, mas também que o nome dele será glorificado. Amém. Glorificado, não é Amém. verdade? Que o nome dele vai ser glorificado. Então, começou isso aí, mudei a rota, porque não deu na primeira, o sonho mesmo, e consegui, né, chegar nos Estados Unidos. Mas aí vem a frustração, né, da prisão, porque o documento não era um documento bom, né? Uma companhia de turismo fez um documento que não era um documento bom, que ia emitir o visto, e eu acabei sendo detido ali e passando por um choque emocional muito grande, onde, por fim, em 10 dias eu nem estava conseguindo falar o português direitinho, eu estava misturando espanhol, eu conversava com as pessoas pelo telefone e eu acabava
falando, como está? Tudo bem? E depois, na minha mente, eu falava assim, parece que eu estou falando alguma coisa errada, o que é isso? Então a mente levou um choque muito grande, né? E na alimentação, e naquele convívio, no medo, na insegurança. E a coisa foi só desenrolando, né? Que acabou eu escrevendo isso também. Está bem Uhum. mais detalhado num Sim, sim. livro, né? Para as pessoas que quiserem conhecer um pouco dessa história também de luta, de prova, de Superação. superação, né? E hoje eu só tenho que agradecer a Deus por aquilo que Deus fez nesse tempo. É um tempo que Deus estava me moldando também, me forjando, me preparando, né? Para eu continuar lutando e aquilo que Ele colocou no meu coração. Então, só tenho que agradecer a Deus, mais que vencedor. Amém, querido. Tá vendo? Ó, não sei se vocês estão pegando aí vindo um monte de chave aí. Vocês têm que ir pegando, querido. Olha só. Primeiro, eu gostei muito dessa colocação que às vezes a gente tem que mudar de rota, né? Porque o destino que Deus te deu é onde você tem que chegar. Então não para no meio do caminho, querido. Não deu certo por um lado, vai pelo outro, Amém. mas não desiste do seu sonho. Entendeu? Se você tem convicção que foi Deus que te deu, lute por ele. Não deu a primeira vez, vai a segunda, vai a terceira e vai indo até que você consiga. Isso é uma coisa, porque cada vez que você vai tentando, mais músculo você vai criando. Hum, E muitas vezes Deus não deixa você chegar no resultado porque você ainda não está pronto para desfrutar o resultado. é verdade. Então, eu costumo falar que o caminho é mais importante do que a chegada. Porque é no caminho que Está você vai sendo, tá adquirir sendo preparado. a sabedoria para chegar lá. Outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, que quando você chega no seu sonho, muitas vezes o sonho pode até parecer um pesadelo, mas você não pode desistir. Você viu, ele falou, foi Deus me colocando ali, que ele estava me preparando, ele estava tecendo algo novo para mim. Ele hoje, eu conheço o Ronaldo, amigo meu, ele faz aconselhamento para muitas pessoas. Se você perguntar aí, todo mundo já liga pro Ronaldo o tempo todo pedindo conselhos. Por quê? Porque ele teve que enfrentar o que ele enfrentou para ele poder ter autoridade naquilo Amém. que ele está falando. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Às vezes você está passando aí por um deserto, por um lugar escuro, mas aguenta firme, que o amanhã vai chegar, que o sol vai nascer. Amém. E quando você sair, você vai estar mais fortalecido e você vai ser um expert naquele assunto, porque É verdade. Deus, ele não está te punindo. Deus, ele está te forjando. Ele está te preparando para que você possa ser um expert para ajudar as outras pessoas. É verdade. Mas faça igual o Ronaldo, entendeu? Não fique para você. Coloque. Se for preciso, escreva um livro, entendeu? Igual ele fez, mas exponha. Porque deixa eu te falar, imagina só, se você puder poupar uma pessoa de cair, uma pessoa de fazer uma coisa que não precisava fazer. Não é excelente um negócio desse? Agora, Ronaldo. Né, pegando Yeah. essa fala aí, né? Depois vem né, que está no livro também, né? A história da internação. Porque com 15 dias que eu havia chegado, depois de sair desses 10 dias de prisão, a mente, o choque emocional, tudo que aconteceu me levou a uma depressão profunda. Um medo, a insegurança tomou conta de mim e o que aconteceu? Eu parei de alimentar, fui perdendo muito peso, emagrecendo muito. A mente começou a falhar porque a falta da alimentação, a falta do sono, porque não dormia. Então eu passei um tempo bem difícil. E quando foi 15 dias que eu havia chegado, já não estava conseguindo mais. E os amigos, os pais próximos começaram a ver, né, que realmente eu precisava de uma ajuda profissional, porque eu não estava bem. Aí foi onde eu fui hospitalizado e fiquei ali por 3 meses. Não conseguia melhorar com os medicamentos, com os acompanhamentos médicos e tudo, com a terapia ali ocupacional. Mas aí eles chegaram até a falar para mim, olha, não tem jeito, você não melhora, nós vamos te colocar você no avião
e vão te mandar você de volta para o Brasil. Chegando lá, você mata a sua saudade da sua família, né? Você tá homesick. Você tá sentindo falta da sua mãe, dos seus irmãos. É isso, eu caçula, né? Sou o mais novo da casa. Então, eu chorei muito e falei, por favor, não faça isso comigo, que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho dentro de mim ainda. Eu tenho uma dívida grande para pagar, eu não paguei nada. E os juros só subindo. Eu falei, não, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho um sonho dentro de mim de aprender a falar o idioma, de conhecer o país, poder ajudar a minha família, né? Transformar nessa situação que a gente vivia financeiramente no Brasil. Então, assim, estava todo esse sonho dentro de mim. Aí, graças a Deus, eles não me mandaram embora. Aí, quando foi dia 11 de setembro de 1991, aí eu saí do hospital. E nisso, naquela mesma noite, eu já comecei a trabalhar e ocupei 7 dias por semana. E eu falei assim, eu preciso me ocupar. Amém. Eu preciso ocupar minha mente, trabalhar, estar ocupado e pagar essa dívida, focar no meu sonho e ir para frente. Aí nunca mais eu voltei ali para tomar mais medicamento. E eles queriam me fichar ali, né? Eles queriam me dar até uma carteirinha. Chegaram a me oferecer até uma carteirinha para eu andar de ônibus de graça, sem pagar, mas aquela carteirinha tinha uns tempos ali, né, que eu não estava muito bom. Eu falei, não, eu estou ótimo, eu preciso trabalhar, preciso lutar, né, pagar a minha conta que eu devo e ir para frente. E graças a Deus, continuei trabalhando, anotando tudo direitinho, paguei tanto, diminuiu tanto de juros, paguei tanto, diminuiu tanto de juros, ia controlando bem direitinho, né, aquela conta ali, até que zerou, graças a Deus. Olha aí, queridos. Depois dessa, você vai ter que comprar esse livro, porque tem muitas chaves aí. A gente só tá skim through, né? A gente só tá indo ali na superfície, só um pouquinho, para você ficar com aquele gostinho de quero mais e para você aprender muito mais. Mas olha só, muitas coisas foram faladas aqui. A primeira é o seguinte, né? Se você for olhar, eu vou de trás para frente. Ele falou sobre a carteira, né? Essa carteira parecia uma coisa boa. Yeah. Que você podia andar de ônibus de graça, mas só que você estaria tomando posse de uma coisa que não era sua. Presta atenção nisso, querido, porque eu vejo muita gente tomando posse do que não é dele. Para de falar esta minha dor de cabeça, essa minha coisa, não é sua. Você pode estar passando pelo vale, mas você não pertence ao vale. Entendeu? Joga isso para fora, toma posse daquilo que vem do Senhor. A Bíblia mesmo fala, se tem alguma boa fama, alguma coisa boa, isso você toma posse. O que não é, não toma. Você viu, ele sacudiu, ele tinha um sonho, ele tinha uma meta, ele tinha um propósito. E aí ele lutou. As condições que ele estava vivendo não ia determinar o futuro dele. Bem, é isso mesmo. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode, igual a gente já falou, tá passando pelo vale. Mas deixa eu te falar, isso não vai determinar, você tem um sonho. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus, viva eles. Se você não quiser viver o seu, peça a ele um sonho novo, que você vai ver, que vai te levar a lugares muito mais altos que você pode pensar ou imaginar. Tá escrito. Então olha só, ele pegou, juntou, os caras estavam prontos para mandar ele embora. Um menino de 19 anos, passando isso tudo. Ele não podia falar, não, é NAF, já chega, bateu, vou para minha casa, vou para minha mãe. Ele podia falar isso. Verdade. Mas o que ele fez? Ele Tinha toda a colocou prova, né? as coisas dele juntou os cacos, colou e falou, eu preciso ocupar minha mente. Olha aí, outra chave, gente. Já diz o ditado, oficina vazia, entendeu? Mente vazia, oficina do diabo. Então, coloca, trabalho dignifica um homem, o trabalho vai te preparar, o trabalho vai te colocar ocupado. Além de você ganhar dinheiro, você ainda está exercitando sua mente, você está aprendendo em algo que vai te dar resultado. Então, queridos, coloque suas coisas juntas. Eu não sei porque, Ronaldo, mas Deus está colocando, não sei quantas pessoas que vai estar assistindo, que está precisando, que está no vale, mas eu sinto essa necessidade de repetir isso, sabe? Saia, você não está sozinho aí, a primeira coisa. Segundo, junta aquilo que tem de bom
Esquece o que ruim que está passando, porque isso não vai te fazer ficar lá. Você só está passando, você está visitando, mas você não mora lá. Sua morada é em outro lugar. Então faça igual o Ronaldo fez aí, ó. Junta e vamos para Amém. frente, né? Ronaldo, Olha só, eu lembrei de uma coisa aqui quando você falou. Eu acabei de chegar do Brasil e quando eu estava lá, eu tive uma reunião lá com os pastores e aí um deles me disse assim, olha, eu sou amigo do Toninho e tal. Aí eu falei assim, rapaz, você conhece ele? Que legal. Eu falei assim, olha, ele foi quem me recebeu quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi quem me buscou no aeroporto. E aí eu lembrei e liguei pro Toninho. Eu falei assim, Toninho, eu tô aqui na cidade, né? Não sei se você tá por aqui, mas seria uma alegria poder te ver. Ele me manda uma mensagem e fala assim, rapaz, não estou, mas faz um favor para mim. Vai lá em casa, visita minha mãe, dá um abraço nela para mim. olha, Tá com acho que com 83 anos de idade, me parece. olha, Eu pensei assim, eu vou fazer isso, mas eu acho que a mãe dele não lembra mais de mim. Acho que nem deve lembrar de mim, né? Eu tinha mais contato com o pai dele, que veio a falecer já. Eu falei assim, então vou lá visitá-la, né? E saí, fui lá. Chamei a minha irmã, fomos lá fazer essa visita. Chegando lá, a mulher estava com um sorriso lindo, com uma alegria. Ela falou assim, eu não acredito, que coisa boa. Ela falou assim, como que eu tinha vontade de te ver? olha. Ela falou assim, eu ganhei meu dia, minha semana, meu mês, meu ano. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, você não sabe, você não lembra não, mas aqui eu escuto que você está bem. E eu fico tão feliz, porque você não sabe, mas eu ia te visitar. Em 1991, eu ia no hospital te visitar e eu via você, você chorava, você pedia, me tira daqui, me Olha, tira daqui. Mas como que nós íamos te tirar você de lá se você não estava em condições boas para sair, para trabalhar, olha. para andar, para fazer as coisas, né? Então, assim, ela ficou numa emoção tão grande, essa senhora, e foi um tempo assim tão maravilhoso que eu tive ali com ela, conversei com ela, e no final ela falou assim, não, você ora comigo antes de sair, ora por mim. Amém. Eu fui, orei com ela ali, minha irmã junto também, foi assim um tempo maravilhoso, e você vê bem, quantos anos passaram? 34 anos. Ela lembrava de mim, daquela situação lá. E é interessante, quando eu cheguei no lugar, eu falei assim, meu Deus, eu só posso que eu tô doido. Que eles me colocaram só no meio de loucos. O hospital era psiquiátrico mesmo. Era muito pesado. Você chegava ali e falava assim, meu Deus, eu devo estar muito ruim, eu devo estar muito mal. Para eles me colocar num ambiente desse aqui, só pode que eu tô ruim mesmo, né? Mas Deus é bom. Ele trabalhou em mim ali, me fortaleceu, não desanimei, como você falou, né? Continuei perseverante e graças a Deus, vamos caminhando. Olha aí, só o último toque em cima disso pra gente mover. Mas uma das coisas que eu já falei, mas eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas não entendem. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Depressão é uma doença, ok? Não é falta só. Tem gente que fala que é falta de Deus, a gente espiritualiza muito isso. Uhum. Então, se fosse assim, olha só, por que que eu tô com óculos? Porque eu preciso. É a mesma coisa. Do jeito que a minha vista ficou mais fraca, eu preciso de um óculos. É química, queridos. Tem químicas que acontecem. Nós somos formados de química. E quando falta, às vezes tem que tomar um remédio para ajudar. Igual ele teve que ficar internado, tomar. Você viu que testemunho lindo que ele falou? Essa senhora foi lá e ele nem lembrava dela. Entendeu? Então, ele pedia para sair. Mas ela mesma falou, não podia tirar porque não estava pronta. Então, querido, Exatamente. se vá, sabe? Não fica nisso. Eu gosto muito da palavra oração, porque é orar, mas tem ação. A gente tem que fazer os dois. Tem coisa que a gente, como pastor, a gente pode orar, a gente pode aconselhar, mas tem coisa que tem que ir no psicólogo, É verdade. entendeu? Precisa Tem que, de um acompanhamento, tem né? que ir no psiquiatra, pedir um remédio, É. entendeu? Então tem que ter um acompanhamento, queridos. Vamos olhar isso direitinho. Talvez Vamos até mesmo só por uma fase que você está passando, né? De uma perca, de um momento difícil que você está passando, você precisa, né? Eu, durante a pandemia, passei 7 meses no Brasil e trabalhando, muito envolvido em muitas coisas lá. Eu fui no cardiologista e ele falou assim comigo, olha, você está tudo bem, mas você está muito
estressado. Você precisa dar uma acalmada. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um medicamento bem tranquilo. Você usa aqui por 2 meses. Depois você volta para o Canadá, fica tranquilo com a sua família, com seus filhos, volta para sua rotina normal. Você pode parar com esse medicamento. E foi exatamente o que eu fiz. Então, assim, há uma importância de nós entendermos que talvez em algum momento de nossa vida nós precisamos entender, eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso abrir meu coração com alguém, eu preciso falar com alguém disso que eu estou passando e esse alguém, né, de Deus vai te dar uma direção, ou um profissional, um médico, né, vai te auxiliar durante aquela fase da vida que você está passando para você superar aquela fase. E depois você já não precisa mais desse medicamento, né? E o interessante é que quando a gente passa por lutas, batalhas, como você já até mencionou um pouco antes, por exemplo, hoje quando eu vejo uma pessoa que eu sei ou que algum parente fala comigo que está passando por depressão, assim, eu tenho a maior alegria, eu tenho o maior desejo de procurar essa pessoa, de ouvir, né, de escutar um pouquinho. Agora, esses dias mesmo, me ligou um pai do Brasil. Me ligou um pai do Brasil, que eu não conheço, um amigo meu da Flórida, falou para ele me ligar. Porque, né, talvez eu podia ajudar. O filho estava em Boston, nos Estados Unidos, dormindo dentro do carro, já para voltar para o Brasil. Voltou ontem para o Brasil. Olha. Ontem eu liguei para ele para saber como é que ele estava. E o pai desesperado no Brasil com o retorno do filho. Aí eu falei assim, olha, deixa eu fazer o seguinte, se você não importar, conversa com ele. Né? O pai já queria que eu conseguisse alguém na cidade de Boston para acompanhar, para socorrer lá, ver o que está acontecendo. E eu falei assim, olha, deixa eu escutar ele primeiro, deixa eu conversar com ele primeiro, para me sentir o que está acontecendo, e eu te ligo de volta. E eu fiz isso. Liguei, conversei, escutei. O rapaz parecia estar super tranquilo, super determinado na decisão que ele tomou de regressar para o Brasil. E já tinha saído do trabalho, já estava pronto. Assim, estava com a mente bem tranquila naquilo que é decisão. E está morando dentro do carro. Eu perguntei ele, o que está acontecendo? Você está morando no carro? Eu disse, rapaz, eu gosto demais. É muito tranquilo. Eu disse, mas e aí? E como é que você faz para tomar banho? Eu vou para academia, eu malho 2 vezes por dia, tomo banho lá, estou tranquilo, não estou pagando aluguel nem nada. E o pai estava lá super preocupado, né? Então, assim, às vezes é preciso você procurar uma ajuda, alguém para conversar, e se é uma necessidade, né? Se é um problema mais crítico, igual a gente estava falando da depressão, aí vem a necessidade de entrar com medicamento, com um acompanhamento, mas é importante, muito importante que a pessoa tenha essa abertura a isso, né? Muitas pessoas querem resolver sozinhos e aí pode complicar, né? Então, gente, fica aí a dica. Então, a gente só está tocando que é um assunto que tem surgido muito hoje em dia. E graças a Deus que a gente tem esclarecimento hoje que tem hora que tem que tomar medicação, tem hora. Agora, uma das coisas que o Ronaldo falou, que isso é super importante, é você ter alguém para conversar. Queridos, tem que colocar para fora. Aquilo que é reprimido te explode. Vai te explodir se você só reprime, tem que colocar para fora. Até a Bíblia fala, né? Quando a gente confessa, aí vai ser sarado. Então, assim, por exemplo, quantas vezes eu ligo pro Ronaldo, falo, Ronaldo, ó, o que você acha disso, disso e disso? Verdade. A gente precisa de alguém, sabe? Tem hora que ele liga para mim e a gente vai fazendo isso. Por quê? Porque a gente criou uma irmandade no qual um conversa com o outro quando precisa. E a gente precisa ter essa irmandade, alguém para a gente poder conversar, tá, querido? Agora, Ronaldo, aí foi um pouco interrompido esse sonho, você voltou para o Brasil e depois você do Brasil já não foi mais para os Estados Unidos. Teve o casamento e você veio para o Canadá. Como é que é isso? Não, a história aí não, aí depois desse tempo, né, eu trabalhei muitos anos. Trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, né? Eu me recuperei do hospital, voltei a trabalhar. Aham. Trabalhava 92 horas por semana, lavando pratos, limpando loja, andando, né, na neve, pegando o metrô, aquela coisa toda, né? O primeiro carro que eu comprei, Isso em Boston. o primeiro carro que eu comprei, $450 o carro. Trabalhei muito tempo, naquela época eu ganhava $5,75 por hora. Entendeu?
Então você vê como é que é, né? Então tem todo esse tempo lá. Em 96 eu fui ao Brasil. O meu irmão ficou 3 anos comigo. Nessa época eu já tinha feito um investimento no Brasil, já estava caminhando bem melhor, né? Bem melhor, já estava desenvolvendo melhor no idioma, falando o inglês, estava comunicando bem, já estava bem já estabilizado assim no lugar. Mas em 96 nós fomos ao Brasil. Fui eu e meu irmão. Ele dizia, olha, muitas pessoas têm perdido parentes no Brasil, vão voltar. E ele sempre me chamando a voltar, né? Aí eu voltei com ele ao Brasil, mas eu fiquei lá só 2 meses também. E regressei novamente para os Estados Unidos para me continuar meus trabalhos. E ele, infelizmente, ele ficou no Brasil. Mas interessante esse ponto também, sabe? Que nós trabalhávamos em uma loja muito grande. E essa loja vendia só coisas boas, de qualidade mesmo. Uma loja muito boa. Então nós tínhamos descontos nessa loja de comprar roupas. Assim, a gente comprava coisa muito barato por sermos funcionários, né? Então meu irmão, às vezes, ele comprava roupa maior, roupa menor. E foi comprando muita roupa. E eu falei assim, cara, o que você está fazendo? Você vai montar a loja? E eu falei assim, rapaz, se eu ficar no Brasil 10 anos, eu não preciso de comprar nenhuma camisa. Se eu engordar, eu tenho essa. Se eu emagrecer, eu tenho essa. Era assim a ideia dele. Só que ele chegou no Brasil, comprou um caminhão, um carro de passeio. E infelizmente, com 29 anos de idade, ele teve um acidente com o caminhão que ele trabalhava. E pá, morreu ali, instantaneamente. 29 anos de idade. Deixou a esposa e 2 filhas novinhas, sabe? E isso me ajudou a refletir muito. Ajudou a refletir muito, né? A gente vem para o exterior, a gente quer trabalhar, quer ter um futuro melhor, quer adquirir as coisas. E às vezes a gente precisa pensar muito nisso, né? Viver o hoje, né? Nós temos o hoje. É claro que não vamos cruzar os braços. Nós precisamos continuar trabalhando, sonhando, ajudando nós, a nossa família, outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? Ajudando outras igrejas também, outros projetos, né? Missões. Tudo isso faz parte, né? Porque Deus, ele nos abençoa para a gente ser uma bênção. Né? Deus nos abençoa para a gente ser bênção. Então, e aí, infelizmente, né, ele faleceu, ficou lá, e foi um choque para mim. Né? Eu confesso que teve um certo tempo que eu falei assim, para que esse trabalho todo, para que essa correria toda, sabe? Mas a gente tem que levar isso com muita sabedoria, o trabalho, o dia de hoje, né? Se a gente gosta de alguém, ama alguém, declarar, falar, isso é importante para mim. Deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, né? Viver o melhor, aquilo que Deus está dando hoje, até mesmo para as pessoas que estão aqui no Canadá, né? Olha, estou trabalhando, mas quer saber de uma coisa? Olha, domingo, né? Eu vou tirar para Deus. Olha, esse tempo aqui eu vou tirar para eu fazer isso que é bom para mim, é bom para minha esposa, é bom para meus filhos. Né? Eu preciso ter esse momento do que ficar só trabalhando e tipo assim, esperando para viver algo que talvez não vai chegar. Né? Então, é isso. A gente tem visto muito isso aqui, né? É uma realidade, uma verdade. Eu tenho visto muitas pessoas que a única coisa que sabe fazer é trabalhar, infelizmente. E não aproveita aquilo que Deus deu, né? Então a gente tem que aprender a ponderar as coisas e a dividir as coisas. Mas foi muito bom, Ronaldo, porque você vê que ele está colocando aqui, né? São coisas difíceis que vai acontecendo, parece uma montanha russa. Nossa vida é assim, né? Que vai, sobe, desce, só que a gente tem que manter, não importa na posição que você está, mas você tem que manter os seus olhos fixos no seu objetivo, né? A Bíblia mesmo fala, manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. E aí a gente não perde. Na hora que você tira, você começa a afundar. Daí o que que é? Daí você voltou ao Brasil, você teve que voltar. Como é que você veio parar no Canadá? Então, o Canadá, né, foi... Aí entra a parte também que aquele que adquiriu o livro vai conhecer essa história mais detalhada, né? Mesmo com a vida que eu montei uma empresa também nos Estados Unidos,
passei a servir a Deus também quando minha empresa começou a crescer, que eu tive mais tempo para mim também, né? Eu passei a servir mais a igreja, a servir a Deus através da música. Então, de acordo que eu comecei a melhorar profissionalmente, que eu montei uma empresa de prestação de serviços, eu comecei a ter mais tempo para mim. E esse tempo para mim, eu direcionei esse tempo ao servir a Deus. Eu me lembro que teve tempos, né, de fazer visitas a hospitais, levar comida para pessoas que não tinham familiar ali, tinham acabado de chegar do Brasil. Então foi um tempo maravilhoso onde eu pude crescer muito como ser humano, né, ali nesse tempo que Deus me deu. Então foi muito de Deus esse tempo que eu cresci profissionalmente e daí eu passei a tirar mais tempo para eu servir a Deus e as pessoas. Então foi tudo caminhando assim maravilhosamente. Mas aí chegou um tempo que, devido àquela entrada que eu falei lá no início, que não foi muito perfeita por causa dos documentos, chegou um momento que, né, eu fui removido. Tive que sair do país. E aí passei por um tempo bem difícil, né, por uma prisão de deportação. E nisso, mas ali dentro daquele lugar ali, daquela prisão ali mesmo, ali Deus já me mostrava que ele tinha um outro lugar para mim. Amém. Ali Deus já me direcionava. É interessante que a palavra vinha forte na minha cabeça. Deus já me direcionava. Só que eu não sabia como ia chegar a isso, né? Como que ia acontecer. Só que ali dentro Deus já me direcionava. Canadá. E aí fui ao Brasil. Depois de 3 meses cheguei ao Brasil. E daí 15 dias eu já resolvi ir para a Europa. Fui para a Europa para me dar uma passeada, ver lá um pouco lá, descansar minha mente também de tudo que eu tinha vivido, né? Que eu tô resumindo um pouco a história, sabe? Né? Mas aí, e de lá, as coisas foram totalmente direcionadas para o Canadá e voltei no Brasil daí pouco tempo, né? Já com os documentos para o Canadá, Aí mudei para o Canadá e comecei essa caminhada novamente no Canadá, de trabalho, de reestabilizar a minha vida, né? Profissional também, e o espiritual também. Deus foi trabalhando de maneira linda, que cada vez mais aí isso vai estar só acontecendo. O plano de Deus, ele só vem cada vez ele desenvolvendo mais na minha vida, né? Devido a tudo isso que eu estou vivendo, e depois que eu vim para aqui, Deus me deu a graça de eu visitar outros países, conhecer outras pessoas, crescer espiritualmente muito, né? Até mesmo porque nesse tempo, às vezes, ninguém cresce, né? Você não cresce quando você está na praia, quando você está no piquenique, no churrasco. Geralmente, nós crescemos no deserto. Nós crescemos nas nossas horas de dores. É nessas horas que nós buscamos mais o auxílio do alto, a presença de Deus, né? Muitos de nós, às vezes, lemos mais a Bíblia no momento que mais dor que a gente passa, né? Então, assim, tudo isso que eu vivi me ajudou muito a aproximar de Deus, a ouvir mais a voz de Deus, a buscar realmente a força, né? A ouvir hinos de louvor, de poder, sabe? Eu lembro, falo isso, eu tinha umas médias de uns 150 discos na minha casa. De vinil. Não, CD. já era CD já. E ali, rapaz, eu tinha todo tipo de música de rock, bossa nova, samba. Eu tinha tudo isso. E eu fui tanto aproximando de Deus e ouvindo de Deus que não tinha mais espaço para eu ouvir aquilo, né? Havia uma necessidade grande de eu ouvir a palavra de Deus, de eu ouvir músicas, né, que me fortaleciam espiritualmente para me passar tudo que eu estava passando. Amém. E nisso o que aconteceu? Não tinha mais espaço para aquelas outras músicas, que foi até que destruiu tudo, acabou tudo. Muita bênção, maravilha. Então, queridos, olha aqui. Você viu, uma das coisas que eu peguei aqui é o seguinte: ele entendeu que Deus estava dando mais tempo para ele investir, não é gastar, é investir em Deus e no próximo.
que é os 2 mandamentos, que se resume toda a lei, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas dependem desses 2 mandamentos, está escrito, Jesus falou. Então, o que você vê? Você vê que Deus muitas vezes vai te dar tempo, mas não é para você gastar com você. É para você investir, porque quanto mais você investe, mais longe ele vai te levar. Amém. Então presta atenção, Deus deu mais tempo disponível para ele e ele soube investir isso muito bem, por isso que ele está onde ele está hoje. E muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto, porque ele tem algo melhor para gente. Eu escutei uma vez uma coisa assim, estava passando e falou, estava scrolling, né, passando para baixo, e de repente escutei assim, o ordinário é medíocre. Não, falou assim, o bom é medíocre. Assim, como assim o bom é medíocre? Eu parei. Ele estava falando, o bom vai te segurar para você não chegar no excelente. Deus tem o melhor para você. O bom, tá bom aqui, não precisa fazer mais nada, tá bom, tá confortável. Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer o bom para você, ele quer o excelente para você. Ele não quer o ordinário, ele quer o extraordinário. Sabe por quê? Porque ele mandou o melhor do céu aqui na terra. Amém. Não foi para que você tivesse uma vida ordinária, mas extraordinária. Então vamos mirar no extraordinário, porque Deus já te deu isso. Interessante que a palavra fala, né, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém. É interessante que tudo que eu passei, se você for olhar, né, nossa, que injustiça, que sofrimento e tal. Mas Deus tinha um propósito, né, de tudo que eu passei para me trazer para o Canadá. Porque depois que eu vim para o Canadá, eu estava outro rumo, né? Outro rumo. Eu me casei, tive filhos, Aleluia. abençoados, né? Tenho uma família linda que caminha comigo nos caminhos do Senhor. Então, mas eu tive que passar para aquele vale ali, aquele sofrimento que não foi fácil, foi duro, foi árduo. Mas é interessante que hoje eu me deparo, às vezes eu estava pensando sobre isso. Às vezes eu vejo uma pessoa e falo assim, nossa, que saudade lá desse lugar, lá era tão bom, eu estou aqui, é muito bom, mas eu tenho saudade lá, eu gosto era de lá. Interessante que tudo que eu passei, desde lá do barzinho que nós começamos a falar aqui onde eu trabalhei, sabe? Né? E não entrei em mais detalhes não, que eu trabalhava a noite toda também, até virar o sábado para domingo nas festas da cidade, sabe? Então, tudo isso que eu passei, o tempo que eu vivi lá naquela cidade, o tempo que eu vivi isso, que eu passei onde eu estou hoje, tipo assim, eu estou sempre feliz onde Deus está me colocando. Eu acho que esse tempo é o tempo que Deus está me trabalhando para uma nova fase. Amém. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa estar, tipo assim, olha, eu estou nessa fase aqui agora, né? Eu vou vivê-la intensamente, vou vivê-la feliz, vou procurar espalhar o amor de Deus aqui, espalhar alegria para as pessoas com quem eu convivo, né? Eu vou passar aqui ânimo, encorajamento para as pessoas, né? E o que vier em frente, eu vou caminhar, porque eu sei que o Deus que me trouxe até aqui, ele vai continuar comigo, né? Amém. Então, assim, tudo que eu passei, tem pessoas, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu falo assim, olha, até às vezes se acontecer isso, Deus está trabalhando por fora para nós. Amém. Né? Me lembra aqui de José, né, do Egito, né? Se ele não tivesse sido vendido como escravo, passado porque ele passou, foi mal, né? Foi doloroso o que os irmãos fizeram com ele, né? Vendeu ele como escravo, jogou ele no buraco. Mas se ele não tivesse passado por aquilo ali, talvez ele não ia passar a rota para chegar até, né? Ele teria sido, na cultura judaica, ele não era o mais velho, né? Ele era o segundo mais novo. Ele ia ser nada. Na hora que o pai morresse e fosse dividir, ele ia ficar com a pequena parte. E sem contar que ali no final ele chega a falar, né? O que vocês tramaram de mal, Deus transformou em bem. Era necessário passar por isso para poder preservar a família. Uma coisa, Ronaldo, que o Ronaldo falou aqui que é linda é o seguinte, querido. Não sei se vocês pegaram, mas viva o seu presente, querido. É no presente que você vai adquirir ferramentas para você chegar no futuro. O passado já passou. Não viva as glórias do passado e nem os sofrimentos do passado. Só usa mesmo como uma alavanca para você seguir. Olha só, acompanhando o raciocínio aqui de tudo, agora que a gente tem um panorama mais completo,
o que você escutou lá no bar, lá trabalhando, quando você era criança, foi uma faculdade que você fez ali de administração para poder administrar hoje as companhias que você tem, Sim, para administrar as coisas que você tem, sim, entendeu? Ali ele já estava sendo preparado, ou seja, ele viveu o presente ali, de tudo aonde ele passou, ele viveu o presente, porque cada lugar onde Deus te leva, como fez com ele está forjando o seu caráter. E muitas vezes, para forjar, tem que ser no fogo é, para poder bater ali e trazer. O diamante só vai brilhar depois que ele é talhado, depois que ele é polido. E isso dói, queridos. Mas quer brilhar? Deixa Deus polir você, deixa Deus te talhar, deixa Deus te cortar, para deixar você com quilowatts que ele vai deixar. Só ele pode fazer isso. Daí, Ronaldo, a gente já está caminhando aqui para o final. Ó, queridos, é só um pouquinho do que a gente foi, mas aqui no livro tem muito mais. Tem muito mais chaves, e eu creio que isso aqui vai ser uma ferramenta para você. Aconselho você a adquirir. Ronaldo, e aí eu acho muito interessante que Deus ele é lindo, né? Ele te tira, te traz para um lugar para te preparar. Daí agora você está pronto, agora você pode voltar. Aí você volta para os Estados Unidos. E também eu queria que você falasse disso e também falasse da família linda que Deus te deu, dos meninos, da Patrícia. Um abraço, Patrícia, que Deus abençoe sua vida. E eu queria que você falasse disso agora, do seu momento presente, para depois a gente ir para o futuro. então, do momento presente, né? Agora eu tô. Patrícia está estudando, fazendo. Ela fez um curso lá na Flórida, no Bible College de Leadership Ministry, né? Nas igrejas. E agora ela vai iniciar psicologia. Amém. E o Ian tá jogando futebol, estudando, tá indo bem na Flórida. E eu tô entre Flórida e Canadá, né? Nessa ponte aérea. E Deus também tem chamado, né, a ir mais longe. Eu acredito que agora, né, eu estou vivendo esse momento agora, mas o que Deus tá colocando no meu coração, que está aparecendo, que eu estou sentindo que eu vou começar a andar mais. Amém. Né? Eu acredito que Deus tem chamado, é, é, é profecia sobre a minha vida, Amém. de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Amém. Então eu creio que Deus tem chamado, isso já está acontecendo pouco a pouco, né? Que eu tenho procurado fazer isso aqui no Canadá, nos Estados Unidos também, né? Nós participamos na Crossbreed Church, né? Lá na Flórida, e Patrícia ministra lá, eu também procuro ajudar também lá naquilo que eu posso. E também quando eu tenho ido ao Brasil também, tenho tido a oportunidade, o privilégio, né? De poder servir a Deus ali também, levar a palavra de Deus. Então tem sido um tempo muito especial, tem sido um tempo muito muito gratificante, né? Ver o que Deus tem feito durante esse novo que nós estamos vivendo. Amém. Né? Então tá sendo isso agora. Então muito feliz, Patrícia tá bem melhor, tá tranquila, sabe? Então a gente tá caminhando e é lógico que sempre, né, em expectativa, é esperançoso com o que Deus tem, né? Qual que é a próxima etapa que Deus está tendo pra gente. Mas eu queria ter te falado isso antes, né? Talvez quem está nos ouvindo possa guardar isso no seu coração também. Há muitos anos atrás, eu ouvi isso e eu guardei no meu coração. Falei assim, eu quero ser essa pessoa também. Tem muitas pessoas que estão desanimadas, desencorajadas, murmurando, reclamando, sabe? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo agora, no mundo, com essa confusão que está tendo. E eu coloquei no meu coração, ainda que às vezes, né, a gente se preocupa, mas eu decidi ser um encorajador. Amém. Eu decidi ser alguém que vai ser uplifting, né? Que vai ser alguém que vai encorajar o outro, que quer animar, que quer passar esperança, né? Devido a tudo aquilo que eu vivi, eu acho, tipo assim, eu sinto que o meu chamado, o meu coração, ele arde para isso. Amém. Animar as pessoas, para encorajar, não desanimar, né? Confiar, crer em Deus. Amém. Firme, confia em Deus.
né? Coloca seu coração na presença dele, escuta a voz dele, né? O sonho dele, né, de Deus, ele vai Amém. concretizar. E interessante que às vezes a gente é surpreendido, nem eu sabia, né, que eu ia andar esse tanto, que ia acontecer esse tanto. E é assim, porque Deus é assim, né? Amém. Os sonhos dele é maior do que os nossos, Aleluia. né? Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, queridos, a gente já está chegando ao fim e eu quero te desafiar a comprar Determinado a Vencer. Já está na Amazon, né? Isso. Tem no Amazon, você pode adquirir lá. Eu vou te falar, isso aqui vai te ajudar a crescer, querido. Tem muitas chaves aqui. Eu já estou aqui com o meu na mão e vai te ajudar demais. Não esqueça daquilo que a gente falou. O primeiro que colocar aqui o nome completo do nome do livro, que é Determinando a Vencer, determinado Determinado a vencer. Determinado a Vencer, Isso. você vai ganhar uma cópia, tá bom? Então coloque lá. Mas eu te desafio, compre. E muitas vezes, semeie na vida do outro, ok? Faça o seguinte, queridos, sabe? Faça o seguinte, eu quero que você não somente compre um para você, mas compre para alguém que está passando no vale, que está precisando sair, que precisa de uma palavra desafiadora. Semeie na vida dessa pessoa, sabe? Compra, manda para ela, que você vai ver. Você está semeando. A Bíblia fala que a gente vai colher aquilo que a gente semeia. Então comece a semear na vida dos outros, querida, tá bom? Ronaldo, eu quero que você olhe para aquela câmera ali agora e que você passe a sua última mensagem. Uma mensagem aí para poder ajudar, para poder desafiar as pessoas, para poder encorajar as pessoas. Muitas vezes a gente está, igual você já teve, num lugar escuro, onde pensa que não tem saída. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse um recado para ele. A minha mensagem é bem simples, é mais ou menos tudo isso que nós temos falado. Não desanime do seu sonho. Confie em Deus. Deposite toda a sua confiança em Deus. Toda a sua confiança. Creia que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. O plano de Deus para nós é que nós sejamos prósperos, abençoados, temos uma família feliz na presença dEle. Então, a minha mensagem para você é: não desanime dos seus sonhos. Continue confiando em Deus. Trabalhando firme, não desanime, determinado a vencer. Esse livro é uma história de vida real, sem nada mais, sem nada menos. É um testemunho de luta, de trabalho, de confiança, de fé em Deus. E o que eu desejo para você é que o Senhor mostre para você o sonho que Ele tem para a sua vida. Porque o sonho dele, Ele não frustra e Ele realiza no tempo do Senhor. Então, Amém. creia em Deus e fica com o nosso abraço. Obrigado, pastor Daniel, por esse tempo maravilhoso, né? Um tempo muito especial de estar aqui participando do podcast. Muito obrigado. Amém, amém. Então, querido, já gostou? Não é bom? Então seja um semeador, querido. Semeie como? Venha fazer parte do nosso ministério. Você pode ir em lugares que a gente não pode. Você conhece pessoas que a gente não conhece. Então reparta essa palavra, mande para alguém, aperte no botão aí para fazer a sua inscrição e vai dividindo, queridos. Tem tantas coisas que pode ser edificar pessoas que você conhece, sabe? Vai passando para frente. Não segure só para você, não seja um mar morto, mas seja um rio Jordão. Vai liberando. E quando você faz isso, você está nos ajudando a crescer e o sistema reconhecer que é uma palavra importante e vai mandar para mais pessoas. Quando você manda para um, o sistema vai reconhecer e vai mandar para mais 5. Então, olha só que coisa legal. Nos ajude a crescer, entendeu? Toda vez que você manda para um, o sistema vai mandar para mais. Então, seja um colaborador, seja um ajudador, seja um semeador, ok? Deus o abençoe grandemente. Que Deus possa te Amém. dar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é Jesus Cristo. Amém. Ele morreu na cruz para te dar o melhor. Então, tome posse disso, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Amém. Um abraço.